a palavra dEle, a voz dEle, que nos edifica, que nos consola, que dirige a nossa vida. E nessa noite, então, nós vamos continuar a nossa exposição de Êxodo. Já estamos no capítulo 9, eu convido os irmãos, então, a abrirem as Bíblias em Êxodo, capítulo 9, e nós vamos ler os versículos 13 a 35. Êxodo 9, 13 a 35. Convido você a se colocar em pé mais uma vez, e nós vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar o texto comigo, mas quando chegar ali no versículo 14, bem pertinho, você vai ler junto comigo. Diz assim um texto: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais do Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuvas de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos orar. Deus Santo, a Tua palavra foi lida nessa noite, essa 7ª praga, e nós pedimos a misericórdia do Senhor, para que nos abençoe. Abençoe Teu servo a trazer a meditação,
para a tua igreja. Abençoe cada irmão aqui a ter atenção, a ter o pensamento voltado ao que o Senhor está dizendo e a teu coração alegre para receber as tuas instruções. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos? Hoje nós tivemos uma chuva aqui, né? Que já deu uma assustada. Mas acho que não caiu pedra. Caiu granizo? Não. Mas ontem, quando a gente estava em Carmópolis de Minas, não é? A gente foi levar ali a cantata Natal Inesquecível. E foi até bom que o Edson tinha, quem sabe a gente ia fazer na rua aquela cantata. Não é? Pensa se a gente tivesse feito na rua. Porque depois que nós cantamos, a gente estava indo embora, caiu chuva de pedras, granizo. A gente já estava ali, começou a chover e todo mundo correu para o carro, correu para as vans, e a gente meio assustado, né? Até os que estavam dirigindo o carro meio assustado, não é? Eu também vim no carro ali do nosso irmão dirigindo, e falei, gente, o que vai acontecer? E a pedra começando a aumentar, e nós ficamos preocupados. Mas aquilo ali não foi nada comparado ao que aconteceu aqui, que nós lemos. Veja que em Êxodo nós temos então essa história da saída do povo de Israel do Egito. Um povo que estava lá desde Gênesis, no momento bom, mas quando chegou Êxodo já virou um momento ruim, pois Faraó oprimiu o povo, ficou com medo daquele povo todo crescendo ali, milhões de pessoas já, e ele quis oprimir o povo, e ele escravizou os hebreus. E eles faziam um trabalho ali para o Egito, e cada vez mais a mão dele pesava sobre os hebreus, de forma que nem palha ele dava mais. Olha, vocês vão lá buscar palha, e vocês façam todo o trabalho. A opressão dele foi grande, mas aquele povo estava esperando uma salvação. Estava esperando que Deus erguesse e salvasse. E veja que Faraó continuou oprimindo de tal forma que ele mandou matar os meninos. E foi nessa época que nasceu quem? Moisés. E Moisés, ao invés de ser jogado no Nilo para morrer, ele renasceu do Nilo, vamos dizer assim. Pois dali ele foi para as mãos da princesa, filha de Faraó. E não por ironia do destino, mas por causa da mão de Deus, do plano de Deus, Faraó que queria matar os meninos, teve um hebreu na sua casa. E Moisés cresceu, ficou ali até no Egito, até os 40 anos, e depois de uma confusão que ele teve e acabou matando um egípcio, ele fugiu para Midian. Em Midian ele se casou naquela terra, e ficou mais quanto? Mais 40 anos. Até que um dia da sarça o Senhor vem, e o Senhor fala com Moisés. E Moisés foi lá ver aquela sarça que queimava e não se consumia, era Deus que estava o chamando. E Deus o chama. Ele, de curioso, agora passou a ser um missionário, pois Deus falou, você vai tirar aquele povo de lá. E ele arrumou um monte de desculpa. Não posso, né? Eu tenho trabalho. Né? Às vezes a gente lembra das nossas desculpas. Não vou na igreja não, porque cheguei muito tarde. Não vou fazer isso não, porque eu tenho trabalho. Não é? Mas Deus foi tirando as desculpas de Moisés, e Moisés teve que ir. E Moisés foi então... E ele com Arão chegaram diante de Faraó e contaram a história para Faraó. Deus está mandando dizer que esse povo vai sair daqui para adorá-lo. Faraó não quis aceitar. Não vai sair não. E continuou ali de forma dura, mesmo com os milagres, todos aqueles milagres. Ele via os seus magos tentando copiar os milagres. Alguns foram copiados, mas chegou um ponto que os magos não conseguiam mais copiar. Mesmo assim, Faraó com coração duro. E o Senhor então vai colocando as pragas, e aqui nós chegamos nessa sétima praga, a chuva de pedras, depois de passar por várias outras, o gado, morte do gado, as úlceras e tumores, rãs, praga dos piolhos, as moscas, sangue na água, tanta coisa acontecendo, e Faraó continuava duro, não aceitava o que Deus falava. Mas aqui agora, o texto continua então desenrolando essas pragas do Egito e chegando a essa sétima praga, a saraiva, ou o granizo, ou a chuva de pedras. E Deus ordena a Moisés, mais uma vez, vai diante de Faraó, fala com ele o que vai acontecer. Se ele se mantiver duro e oprimindo o povo, e não deixar o povo sair, eu vou mandar então chuva de pedras ao Egito. E Deus fala isso, manda dizer dessa forma, e fala assim, olha, eu já poderia ter cortado você da terra. Ele fala com Faraó. Já poderia ter feito isso.
mas eu ainda te dou a mensagem, deixa o povo ir. Deixa o povo ir, uma palavra de misericórdia. Porque ele fala assim, olha, diga aos egípcios, se eles quiserem se proteger, vão para suas casas. Mas se não ouvirem, ficarem nos campos, ficarem andando por aí, vão morrer. E assim, Faraó não deu resposta. Ficou da mesma forma ali, duro. E Moisés então estende a sua vara aos céus e o Senhor envia chuva de pedras, trovões. Teve um trovão forte aqui. Mas vários trovões. E mais, fogo misturado a essas pedras. E quando o Faraó então vê aquela situação, ele até demonstra um falso arrependimento, não é? Ele começa a falar, eu pequei, eu sou ímpio, o meu povo também. Peça a Deus para ter misericórdia e parar. E Moisés então ora ao Senhor e Deus faz cessar aquela chuva de pedras. Meus irmãos, qual a proposição para nós? É que a glória de Deus faz cair chuvas de pedras sobre a terra e sobre o coração dos ímpios. A glória de Deus faz cair chuvas de pedras sobre a terra e sobre o coração dos ímpios. Porque ele falou que ia abalar o coração, não é? O texto diz assim, eu vou trazer sobre você as minhas pragas sobre o teu coração, versículo 14 que nós lemos, pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. E qual o impacto dessa chuva de pedra, então, quando Deus manda? O impacto é do anúncio do poder de Deus, que Deus é poderoso. Leia comigo o versículo 16. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Para Deus mostrar e anunciar o seu poder a toda a terra. Veja que o confronto aqui continua. Deus continua ali trazendo as suas pragas a Faraó. Certamente era um confronto que Faraó ia perder, né, meus irmãos? Quem é contra Deus? Quem pode ser contra Deus? Mas o ímpio continua sendo assim, se levantando contra Deus. Faraó, ele se achava o poderoso da terra, e também os egípcios viam assim. Então Deus continua enviando as suas pragas, e agora já na 7ª praga, para mostrar que Deus é o Senhor, que todo o poder está com o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Não há Deus além de Yahvé. Os outros são apenas ídolos. Ídolos levantados pelos homens. Philip Wright, ele faz um cenário das pragas do Egito, mostrando os deuses que são confrontados no Egito com essas pragas. E aqui o granizo confronta os deuses Shu e Nut, que são considerados respectivamente o deus do ar e a deusa da umidade. E esses deuses, então, para os egípcios, eles controlavam o clima, protegiam as colheitas, porque eles estavam ali no ar e na umidade. Então, eles traziam a chuva apropriada, traziam o ar da maneira que eles pudessem conviver. Então, é o Deus que eles serviam. No entanto, Deus mostra o seu poder, que nenhum desses deuses tem poder, apenas o Senhor. Deus anuncia isso para todo o Egito. Deus é que controla o clima, Deus controla o ambiente, Deus controla a colheita e Deus controla tudo mais. Veja esse texto de Jó 36, 33. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. O Senhor controla a tempestade. Quando deu aqui o trovão, né, eu vi alguns irmãos, né, na verdade eu não vi não, porque apagou a luz, né? Mas eu percebi alguns assim meio assustados, né? E a luz, acabou, caiu a live. O pessoal ali em cima todo preocupado, como é que nós vamos fazer? Né? Uma vez eu estava jogando bola também, a gente estava jogando futebol. Hoje eu não estou jogando mais não, preciso voltar, né? Mas a gente estava ali, e de repente começou uma chuva forte como essa, e eu percebi assim que todo mundo parou, porque o vento forte, trovões, e todo mundo parou, como se esperasse assim, o que vai acontecer? E é assim que aconteceu ali no Egito, porque foi muito pior, não é? Nós lemos o texto aqui, como essa chuva foi impactante. Era Deus mostrando o seu poder, Deus mostrando que tudo é por causa dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente, amém. Em segundo lugar, qual o impacto que a gente vê aqui? O impacto do marco na história. Leia comigo o versículo 18, ele diz assim, eis que amanhã
por este tempo farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Não é? Então, é um marco. Aconteceu uma tempestade que nunca tinha acontecido. Foi um marco ali, diante de todo o Egito. A chuva traria grandes pedras. Pedras que nunca se tinha visto, então. Eu não vi o tamanho das pedras de ontem lá. Assim, todas elas. Vi algumas batendo no para-brisa do carro, né? Mas eu acho que estava desse tamanho assim, talvez. Não sei se alguém viu alguma maior que essa. Que uns 2 centímetros. Né? Eu pesquisei um pouco sobre chuvas de pedras ao redor do mundo. E tem um site que chama Weather Underground. E ele fala que em 2018, lá em Alabama, teve pedras de granizo com pedras até de 14 centímetros. 14 centímetros. Então, qual é a pedra de 14 centímetros? Assim? Pensa, pedras de 14 centímetros caindo. Mas também deu uma pesquisada aqui no Brasil, nós tivemos aqui também pedras de 14 centímetros, 14,8, e nós tivemos na Argentina pedras que chegaram a 23 centímetros. Chuva de pedras a 23 centímetros. O quê? Sim, mais ou menos. Agora, pensa várias pedras dessa caindo. Foi o que aconteceu. Foi um marco ali no Egito, porque o texto não fala o tamanho das pedras, mas diz que foi uma tempestade com pedras que nunca tinham sido vistas até então, desde que o Egito era nação. Mas além das pedras, teve os trovões. Assustou, né? Não foi? Tem gente que assusta com trovão, não é? Mas realmente quando o trovão é forte, dá aquela... treme até dentro da gente, né? Mas não foi só isso. O que o texto mostra também que teve com as chuvas de pedras e trovões? Fogo. Será que a gente já viu chuva de pedras com fogo? Alguém já viu? Não? É isso, essa situação que acontecia ali no Egito. Versículo 24. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com as chuvas de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E assim, foi um marco. Foi uma destruição enorme que aconteceu ali. Eu creio que o Egito, né, depois das pragas, ficou antes das pragas e depois das pragas. E Deus, de vez em quando, coloca uns marcos assim na história. E o marco mais importante que Ele colocou foi o nascimento de Jesus. E Jesus veio a esse mundo. Também veio do céu, como a chuva, né? Só que Jesus veio acalmar a nossa chuva interna, a nossa tempestade. Não é? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus marca a história. Qual outro impacto que nós vemos aqui? A morte dos incrédulos. Leia o versículo 19 comigo. Diz assim o texto: agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolher à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Então nós temos aqui claramente o impacto da morte dos incrédulos. Por que dos incrédulos? Porque junto com o anúncio das chuvas, Deus diz assim: é possível se proteger, mesmo para os egípcios. Ele fala: os homens que se recolherem à sua casa vão se livrar. O texto também mostra que a terra de Gósen não foi afetada, mas para os egípcios também era possível se proteger. Versículo 20 e 21, leia comigo, diz assim: quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e seu gado. Então veja, Deus disse: vai para casa,
Se recolha dentro da sua casa. É possível você se proteger. Então teve aquele que pensou assim, já são 6 pragas já aconteceu muita coisa nesse Egito aqui, né? Esse Moisés tem algum poder, tem alguma conexão com um Deus maior que os nossos deuses. Eu vou fazer o quê? Eu vou para minha casa, ó, pum, e vou levar os servos, e vou esconder meu gado ainda que tem, porque alguns morreram lá atrás, né? Agora eu tenho que proteger o restante aqui. Mas sabe o que aconteceu com outros? Que nada. Que chuva de pedra. Que nada, não vai acontecer nada. Eu vou ficar tranquilo, continuar cuidando dos meus negócios aqui. Vou perder tempo com isso, não. Por que você está acreditando nesse Moisés aí? Não é assim? E o que aconteceu então? Os que correram e se protegeram se salvaram. Mas aqueles que não acreditaram na palavra de Deus morreram, pereceram. Assim como acontecerá no final. Se você vai lá na sua Bíblia, Apocalipse 21, versículo 7, diz assim: o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Continua o texto, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não é isso que está lá? E não é essa palavra que, desde o Novo Testamento, nós temos pregado. E também não é essa palavra que muitos falam, que nada. Não vai acontecer nada disso. Por que vocês estão acreditando nessa mensagem? Mas vai acontecer. E aqueles incrédulos morrerão. Não pela chuva de pedras agora, mas o fogo vai estar presente. Choveu granizo com fogo. Aqui não é só chuva de pedra com fogo, é o lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Qual outro impacto que nós vemos aqui dessa chuva de pedras? É o impacto o abalo do coração. Leia comigo o versículo 27 e 28. Diz assim: então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhe disse: essa vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficarei mais aqui. Então agora, veja que Faraó já chegou num ponto que ele ficou meio abalado. Teve outros ali que ele nem ligou, não é? Teve algumas pragas ali que ele falou, tá bom. Alguns os magos copiaram, ele falou, não, isso aí é tranquilo. Mas aqui agora o coração dele já ficou meio abalado. A chuva de pedras então abalou esse coração. A destruição foi grande e ele ficou preocupado aqui. Isso acontece, né? Às vezes muitas coisas acontecem e a gente fica forte. Mas de repente vem uma que, pá, vai lá bem no coração. E a gente fala, agora eu não consigo mais. Não é? E Faraó já dava sinais, então, aqui que ele precisava se render. Só que Calvino comenta assim, ele reconhece a justiça de Deus e confessa a maldade de si mesmo e de seu povo. É como se ele tivesse dito que é merecidamente punido, porque havia provocado a Deus há muito tempo. E Deus é um juiz justo. E aí Calvino diz assim, podemos deduzir então que os pecadores não atribuem a Deus a honra devida à sua justiça, a menos que se condenem. Ou seja, quando chegamos diante de Deus, não tem como pedir alguma coisa a Deus, a não ser que nós falemos, Senhor, perdoa-nos. Nós somos ímpios, pecadores, falhos. E Faraó, então, ele começa a ir por esse caminho. Ele ensaiou, eu digo que ele ensaiou aqui um arrependimento, ensaiou uma confissão. Porque Deus agora estava mexendo profundamente no coração dele. Jó diz assim, Jó 23:16, Deus é quem faz desmaiar o coração e o Todo-Poderoso que me perturbou. Deus pode abalar o nosso coração, a nossa vida, da mesma forma que Ele também pode tranquilizar.
quando às vezes o nosso coração está muito abalado. Quem pode tranquilizar o nosso coração é aquele que diz assim em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Da mesma forma como Deus pode abalar o nosso coração, Ele também pode tranquilizar a nossa vida e a nossa alma. Quinto impacto que nós vemos aqui, meus irmãos. O quinto impacto é o impacto da longanimidade e graça de Deus, mesmo diante de tudo isso. Leia comigo o versículo 31 e 32 de pé. Fique em pé e vamos ler esse versículo. Ele diz assim: o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor, porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Pode sentar. Então, diante de toda aquela situação e calamidade, Deus demonstra a sua misericórdia, a sua graça. E o comentarista Matthew Henry diz assim: Deus não apenas distinguiu entre egípcios e israelitas, mas entre alguns egípcios e outros. Primeiro porque Deus havia dito o seguinte: olha, se você pode se proteger, também os egípcios, você pode se proteger, vá para a sua casa, obedeça a minha palavra. E se Faraó não cedesse, então, ia impedir o próprio julgamento, assim, os que aceitaram o aviso poderiam se abrigar. Mas, além disso, a gente vê que alguns creram, e alguns se protegeram, pois temeram a palavra de Deus, mesmo dentre os servos do faraó. Mas, além disso, nós vemos que o texto coloca outra coisa: Deus não destruiu totalmente ali o alimento, não é? O trigo e o centeio não sofreram dano porque ainda não haviam nascido. E João Calvino diz que Deus desejava, então, dar um remanescente de esperança, que poderia convidar o rei e o seu povo a se arrepender e confessar o seu pecado, e quem sabe até ser curado. A graça, a misericórdia de Deus. Muitas vezes nós pensamos assim, olhamos, por que Deus deixa algumas coisas acontecer por tanto tempo? Por que Deus deixa o ímpio fazer impiedade por tanto tempo? Por causa da graça, da longanimidade. Hoje a graça ainda, as portas ainda estão abertas. A nossa igreja aqui está de porta aberta, pregando a palavra de Deus. E aquele que passa aqui pode entrar e ouvir a palavra de Deus, e pode abrir também o seu coração, a porta do seu coração, para que o Senhor entre e ser restaurado. Por mais que o mundo esteja numa situação tão difícil e as pessoas continuam fazendo coisas completamente erradas, conforme a palavra de Deus, Deus ainda tem a paciência, tem a longanimidade, e nos chama a mudar de vida. E também nós, quando erramos e pecamos, quantas vezes erramos da mesma forma, pecamos do mesmo jeito, Deus nos chama a mudarmos a nossa vida. Joel 2,12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus nos chama ao arrependimento. A graça ainda está presente. E todos são convidados a se arrependerem dos seus caminhos e se abrigarem no refúgio que é o próprio Deus. Ele é o nosso refúgio. Somente Ele pode nos proteger da chuva, de pedras e principalmente do fogo eterno. Calvino diz que Moisés conclui corretamente aqui que a glória e o domínio de Deus se manifestam perfeitamente, não apenas quando Ele aparece como vingador na imposição de punição, mas que Ele também mostra isso de maneira oposta, quando todos os elementos que estão na mão do Senhor, Ele também usa para a sua graça e para a sua misericórdia. Concluindo então, meus irmãos, Deus envia o seu juízo, usando os recursos naturais, porque o granizo é um recurso natural, mas também sobrenaturais, fogo com a chuva. E no meio de tudo isso também o Senhor concede a sua graça
Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos repousando o coração no Senhor. Quando as situações da nossa vida forem pesadas demais, como as chuvas de pedra, busquemos refúgio no Senhor. Coloquemos o nosso coração nele. Ele pode abalar o nosso coração, mas também pode nos curar, pode nos moldar, pode nos abençoar, pode controlar a nossa ansiedade, pode tirar os nossos medos. O Senhor pode nos guiar corretamente. Descansemos no Senhor, descanse no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Confie e descanse no Senhor. Viveremos com o coração repousando nele, pois só ele pode nos dar uma vida segura. Segundo lugar, meus irmãos, viveremos confiando em sua palavra. E aqui a confiança na palavra de Deus, eu queria destacar esse aspecto. É antes da chuva. Pois quem confia segue o que o mestre manda. Deus nos diz como devemos proceder em nossa vida. Ele diz que Ele é o refúgio. Cristo é o templo perfeito. Ele é a casa. Ele é a nossa casa. Devemos nos voltar e nos abrigar aí diante dEle, embaixo dEle, antes que comece a chuva. Não é? Não é depois. Está chovendo, já caiu a pedra de 20, 30 centímetros, sei lá. Já era. É antes. Os que confiam no Senhor obedecem, entendem a sua voz e seguem o que Deus está falando. Hoje o Senhor nos chama a vir para a sua casa, a vir para Ele, para Cristo, para as suas promessas, para as suas orientações. Confiemos no Senhor, mudemos o rumo da nossa vida, se ele está errado. Hoje é o dia, esse momento, agora que Deus está falando. Não faça como aqueles egípcios que falaram, isso não vai acontecer nada, eu vou brincar um pouquinho mais com o pecado aqui. Não faça isso. Volte para o Senhor, confie nele, siga o caminho do Senhor, para não sermos afetados, não só pela chuva de pedras, mas principalmente pelo fogo eterno. Terceiro lugar, como viveremos? Nos arrependendo, confessando as nossas falhas, mas de forma legítima. Não como Faraó aqui, que só ensaiou, não é? Faraó até disse, não, eu sou ímpio, meu povo também é ímpio, e nós pecamos. Ele fala, dessa vez eu pequei, não é? E das outras, você não pecou não? Pecou também. Ele só ensaia a confissão. Meu irmão, não ensaia a confissão. Peça perdão genuíno ao Senhor. Se entregue a Ele. Mude a rota da sua vida. Pois só o Senhor que pode nos livrar do fogo eterno. Portanto, busquemos hoje a presença do Senhor para não nos corrermos quando a chuva chegar. Ou quando chegar o fogo final, que esse não tem como realmente fugir dele. Vamos correr para o Senhor Jesus, que nos dá o livramento hoje e no futuro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Orar com o pastor Marcelo.